Oi, gente. Eu estou diante de duas reportagens dizendo coisas completamente diferentes sobre o Supremo Tribunal Federal. Basicamente, o ICL diz que a redução de pena foi um acordão com o Supremo e com tudo, ou seja, o Supremo teria participado, e tem uma reportagem da Veja dizendo o oposto, dizendo que o Supremo provavelmente vai derrubar a redução das penas, o tal do projeto de lei chamado de dosimetria, que eu gosto de chamar projeto de lei da bandidagem. E assista o vídeo até o final para entender o que é que cada reportagem está dizendo e o que eu entendo que deve ser o nosso posicionamento diante disso, né? Diante do que está acontecendo desde ontem, né? Enfim, tudo sobre isso, né? Bem, o que é que afirma essa reportagem do ICL Notícias? Diz que a redução de pena foi um acordo com o Supremo, contudo, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli participaram de negociações que levaram ao texto final relatado pelo deputado Paulinho da Força. E que Michel Temer, sim, o vampirão, o golpista, teria feito pontes para esse texto sair do papel. E claro que o ICL está dizendo isso, né? Provavelmente não tem, isso aqui acho que não está assinado, né? Isso aqui não está assinado. Mas saiu no ICL Notícias. Ah, não, é o Luiz Costa Pinto, né? O jornalista Luiz Costa Pinto. Provavelmente o ICL deve ter fontes, né? Deve ter coisa ali dos bastidores. A Veja também deve ter fontes. Em quais fontes acreditar? Não sei, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas enfim, isso daqui é o que diz o ICL, né? Que por quase 40 dias o deputado Paulinho da Força, conhecido como Paulinho da Farsa, esteve no centro dela, né? E conversou e tal, e teria negociado com membros do Supremo Tribunal Federal, teria negociado com a ajuda do Michel Temer para chegar a isso. Aí vem uma reportagem do Matheus Leitão na Veja, e aí esse é o momento que chegamos na nossa vida. A Clarissa, minha aluna, né, dos meus cursos, que tem um grupo de alunos dos cursos. Se você fizer curso, você vai acabar parando nesse grupo dos alunos, né? A Clarissa disse assim: cheguei no momento em minha vida que eu tenho que torcer para a Veja estar certa. Pois é, o que ela disse. Pois é, porque segundo a Veja, e mais especificamente a reportagem do Matheus Leitão, o Supremo Tribunal Federal vai provavelmente derrubar a redução das penas impostas, né? Caso o projeto seja aprovado na Câmara, já foi aprovado na Câmara, e passe também no Senado. Tudo leva a crer que vai passar no Senado. O Davi Alcolumbre já teria sinalizado que vai ser aprovado. Mas o que é que isso significa para nós? O que é que isso significa para a gente? A gente não pode apostar no Supremo Tribunal barrar. Até porque tem a reportagem do ICL sinalizando que gente do Supremo Tribunal pode ter participado desse acordão. Eu não sei quem está com a razão. Mas o que nós devemos fazer é fortalecer uma mobilização nas ruas e nas redes, e fortalecer isso nas redes é divulgar o meu vídeo, é fazer canais como o nosso crescer, obviamente. Nós temos que ter clareza do nosso papel na história nesse momento, que é protestar contra o projeto de lei da bandidagem nas ruas, fortalecer o provável veto do Lula. Lula deve vetar. E aí esse veto tem chance de ser derrubado no Congresso. Qual é o nosso papel? Ir às ruas, fortalecer os canais da mídia independente como o meu, que definem e classificam esse projeto de lei com o projeto de lei da bandidagem, e fortalecer o movimento para que nenhum deputado ou senador que votou a favor da bandidagem seja eleito no ano que vem. E isso envolve muita luta social. A reportagem da Veja, inclusive, reconhece a conversa sobre o acordão e diz o seguinte: diferentemente do que se ouve em certas rodas de Brasília, o acordão para livrar da cadeia o ex-presidente e os demais sentenciados pode não prosperar, especialmente se a decisão for diminuir de 27 anos para pouco mais de 2 anos. Ministros, sobretudo os que participaram do julgamento da trama golpista, veem na proposta uma tentativa de remodelar decisões construídas ao longo de 2 anos de processo.
no entendimento deles, o legislativo tem competência para redefinir a abrangência das penas legalmente, mas não para reescrever vereditos judiciais já consolidados. Os magistrados entendem que alterar retroativamente o modo de cálculo com o objetivo imediato de beneficiar criminosos específicos apresenta um atentado à independência do judiciário. Tem especialistas falando sobre, e eu já li muita gente falando sobre se isso não seria inconstitucional ou se seria constitucional. Bem, a lei, ela não retroage para punir ou para aumentar a punição, mas ela pode retroagir para diminuir punição. Isso tem precedente. Então, o projeto de lei, por mais que eu ache ele abominável, por mais que eu entenda que é um projeto de lei da bandidagem e para a bandidagem, pelo que eu li de especialistas jurídicos, considerar esse projeto de lei inconstitucional me parece difícil. Mas pode-se considerar alguma outra coisa. Pode-se considerar esse projeto de lei um projeto de lei que tenta interferir em processos que ainda estão acontecendo, que tenta interferir e livrar a cara de aliados políticos, ou seja, pode ser considerado um projeto de lei semelhante ao problema do indulto que o Bolsonaro deu a Daniel Silveira. Vou explicar. Você lembra do Daniel Silveira? O Daniel Silveira, um aliado do Bolsonaro. O Bolsonaro tentou dar um indulto para o Daniel Silveira, um aliado dele, corrompendo a coisa do indulto. Porque o indulto natalino, ele não é para ser feito para aliados, não é? É para pessoas que já passaram um bom tempo na cadeia, que mostraram bom comportamento e que não tem relação nenhuma com aquele que está realizando o indulto. Então o Bolsonaro estava corrompendo o indulto para favorecer um aliado. Bem, esse princípio de corromper o indulto para favorecer um aliado pode ser a mesma interpretação que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal pode ter. Pode entender que esse projeto de lei está corrompendo o processo legislativo para interferir no judiciário, para interferir nos processos judiciários. Interferir numa coisa que está em curso e estaria saindo da sua alçada de legislar, de criar lei, estaria criando uma lei com intenção de interferência em processo. E, no caso, para prejudicar um processo que buscou, né, defender a democracia brasileira. Essa é uma questão jurídica. O que cabe para nós, brasileiros, defensores da democracia, é ir às ruas, fortalecer a mobilização popular para combater o projeto de lei da bandidagem. Cabe a nós esse papel. Fortalecer canais como o meu nessa luta, não é? A gente não tem como saber quem é que está com a fonte melhor, se é o Matheus Leitão ou se é o jornalista do ICL. Não, a gente não sabe se é o ICL ou se é a Veja. E a gente não pode ficar sentado esperando para ver e torcendo para a Veja estar certa. Nosso papel não pode ser esse. Nosso papel tem que ser de entrar na luta social, com tudo. E fortalecer o veto do presidente Lula, que provavelmente vai acontecer. E se o veto for derrotado, fortalecer a luta durante o período eleitoral para deixar claro para toda a população que para salvar os golpistas, a extrema-direita e a direita desse país estava disposta a soltar e diminuir a pena de um monte de criminosos. E que diminuíram a pena de crimes de colarinho branco, normalmente os crimes que eles são condenados. Ou seja, é um projeto de lei da blindagem dos criminosos e bandidos desse país que esse pessoal quer aprovar. E a pergunta que tem que ser feita para todo mundo que pensa em votar em políticos de direita ou de extrema direita é: você é aliado da bandidagem? Porque se for, os seus partidos políticos são os da direita. Eles aprovaram na Câmara de Deputados e querem aprovar no Senado um projeto de lei que só favorece criminoso e bandido. Se é isso que vocês defendem, venham publicamente e digam que são favoráveis à bandidagem mesmo. E aí a gente sabe quem vocês são com clareza e a gente mantém distância, né?
e evita convidar para festas e coisas, sabe? Eu já mantenho distância, mas a gente mantém uma distância ainda maior, sabe? Dizer, tô fora de vocês, tô longe, né? Se disserem, não é bem assim, mudei de ideia, aí a gente pode conversar. Não vão votar nessa gente? Vão derrubar esse pessoal que votou a favor disso? Aí dá para conversar. É o que eu tenho a dizer sobre esse caso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz o nosso curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Se você gosta muito do que a gente faz, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até breve, gente. Tchau, tchau.